equipa, porque nós conseguimos ver diferentes perspectivas na forma como nós podemos aumentar os nossos recursos e também financiar os regimes de proteção social no continente africano, sobretudo se queremos passar de 17,8% para os tais 40% realmente no continente africano. Portanto, gostaria de agradecer. Há aqui duas lições. Primeiro, nós precisamos realmente de saber como fazer esse financiamento, ou seja, tentar enfatizar ainda mais a mobilização de recursos domésticos, que poderão incluir também aumentar as recolhas do regime contributivo em diferentes países e garantir a equidade e eficiência também em termos de oportunidades e ver como é que esses recursos vão ser alocados em termos também de absorção de capacidades. Segundo pilar, em termos de concentrarmos no setor informal, porque muitas das pessoas que trabalham ainda no setor informal, saber como é que nós podemos fazer através da formalização do próprio setor, utilizando também regimes contributivos e não contributivos para apoiar isso. Portanto, gostaria de agradecer a todos pela vossa participação. Vamos agora passar à última sessão, que vai ser moderada por Sr. Jorge Okutu, que é o diretor da organização da OIT também, Zâmbia, Malawi e Moçambique. O Sr. Jorge Okutu tem agora a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Babatunde, por esta moderação excelente e também aos nossos oradores por estes esclarecimentos. De facto, esta situação tem sido muito difícil, nomeadamente reencontros presenciais, mas penso que conseguiu realmente conduzir este debate. Esta sessão agora, a sessão 3, é realmente o futuro. Como é que nós podemos passar destes 17,8% para os 40%? E antes de abordarmos as questões num debate que foi tão rico, permitam-me que possa avançar com algumas mensagens-chave que destacamos desta conferência de hoje. Há aqui 7 mensagens-chave que nós conseguimos destacar. A economia informal e o emprego informal é, de longe, a principal realmente fonte de emprego para a África. Cerca de 80% e 9 em cada 10 são postos de trabalho ocupados por jovens. Esta população é particularmente vulnerável. Há pobreza, baixos rendimentos e também situações irregulares. Não estão protegidos socialmente, não têm acesso a esses regimes de proteção social, inclusive, portanto, para a economia laboral. E não têm apoio social, nomeadamente aqueles que estão realmente numa situação vulnerável e de extrema pobreza. Segunda mensagem, as normas internacionais apoiam a importância de alargar esta cobertura de proteção social, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a proteção social, as recomendações 202 e também a passagem para a economia informal para formal. Terceiro, há várias políticas regionais, estratégias, declarações que refletem a proteção inclusiva, a proteção social inclusiva como sendo importante para erradicar a pobreza e promover também um sistema sustentável, nomeadamente o Spire Work das Nações Unidas e também dos diferentes acordos. Quarto, a proteção social e a cobertura para esses trabalhadores no setor informal, que exclui efetivamente alguns desses trabalhadores, a inflexibilidade e alguns procedimentos também administrativos e alguns incentivos também para poder participar em regimes voluntários. Mas há falta de informação, a consciencialização, uma fraca representação em termos das organizações e uma fraca coordenação. Quinto, as histórias de sucesso, nomeadamente a proteção social no setor informal, mostram que temos que
ter duas abordagens políticas mais alargadas. A extensão da proteção social através da comercialização e também da facilitação também dos trabalhadores do setor informal para os regimes contributivos existentes através de legislação, a adoção de medidas para remover também estrangulamentos administrativos, adaptar também as diferentes taxas e tentar aumentar os elos de ligação nessas áreas políticas e a extensão da proteção social para os trabalhadores informais através da combinação de regimes não contributivos e contributivos, ou mecanismos contributivos e não contributivos. Sexto, há várias opções para aumentar este espaço físico também da proteção social para cada um dos países africanos, incluindo aumento da contribuição da segurança social, realocar, no fundo, estes rendimentos e tentar aumentar esta base contributiva, proteção social, inovar e também uma assistência e um apoio de desenvolvimento. E sétimo, o diálogo social com os governos, com os diferentes ministérios das finanças, trabalhadores, empregadores, sociedade civil, é fundamental para criar, então, esta vontade política para poder explorar todas as possibilidades do espaço físico e as opções disponíveis em cada país. E para tentar otimizar esta mistura, nomeadamente para a proteção social. Portanto, são estas as lições que julgo que podemos retirar deste debate que tivemos agora. E através destas mensagens, nós destacamos também mostrar que o futuro é realmente o caminho e que devemos pôr isto em cima da mesa. Temos que implementar um programa de aceleração da proteção social em cada país para domesticar, no fundo, este programa de aceleração em cada país, tendo em conta os diferentes estratégias nacionais e também tentar dissuadir de forma convicta. Em segundo lugar, também tentar facilitar o acesso para ajudar também a cobertura da proteção social. Terceiro, estabelecer uma comunidade também africana sobre a extensão e financiamento da proteção social, assim como uma coalição de parceiros para promover essa mesma agenda política. Aquilo que já referiram poderá ser uma ferramenta, efetivamente, de poder criar esta comunidade de elementos que estará disponíveis para todos os participantes também numa base comum. Portanto, poderão também comunicar através desta plataforma e campus. Deveríamos organizar também um diálogo anual para discutir o progresso para a proteção social e a cobertura da proteção social até 2025. Quinto, desenvolver um compromisso, um quadro de compromisso com as instituições financeiras internacionais, com os diferentes atores, as agências internacionais para a inclusão e para a proteção social completa para as regiões para a região africana. Sexto, desenvolver também uma iniciativa de dados de proteção social para a África. Sétimo, desenvolver uma capacitação e uma estratégia de capacitação para a extensão da proteção social. Oitavo, precisamos de criar uma rede de negócios regional, assim como também uma rede dos trabalhadores para a proteção social. Eu julgo que são estes os pontos que conseguimos obter deste debate tão enriquecedor na forma como nós podemos avançar. Mas gostaria de convidar agora 3 oradores para que partilhassem connosco a sua perspectiva. Como é que nós podemos avançar? É um prazer convidar a Ruanda, a senhora Fanfan Hawida. Tem a palavra. Senhora Ministra, faz favor. Muito obrigado, Senhor Presidente. É um prazer, de facto, fazer parte desta conferência no programa de aceleração e sistemas de financiamento igualmente para a África. Como saberão, nós comemoramos a semana
também o aniversário do genocídio que tivemos no nosso país desde essa data, a proteção social tem sido um papel fundamental para ajudar um país que foi completamente devastado por esta crise. Já desde 2014, a proteção social e as intervenções de proteção social foram fornecidas sob forma de ajuda humanitária. Já em 2005, a política de proteção social foi adotada e, desde então, o setor evoluiu de apoio humanitário com várias intervenções internacionais de uma forma mais coordenada, através de programas de proteção social, para contribuir, então, para o desenvolvimento nacional, mas também respondendo aos desafios nacionais. A Covid-19 recordou-nos que todos nós temos esta necessidade de termos, de facto, uma proteção social mais inclusiva e progressiva. A organização deste diálogo é, por conseguinte, muito oportuna, sobretudo numa altura em que a Covid-19 está a destruir vidas e que afeta não só o setor formal como o informal da nossa economia. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, nas últimas décadas, a Ruanda avançou com muitos esforços para o progresso da proteção social e financiamento. Isto foi feito através da nossa política também a nível regional e também com políticas internacionais. Sublinhar também este compromisso, o governo de Ruanda adotou também uma política de proteção social em 2019. A primeira política, o compromisso de proteção, de sistemas de proteção social alargados, com base nos seguintes valores: resiliência, participação dos cidadãos, prestação de serviços, excelência e solidariedade internacional. Em segundo lugar, a política para levar a cabo uma visão mais alargada da proteção social, que não só se prende com a proteção social, mas também a assistência, ajuda, cuidados de saúde e ajudar as famílias e o emprego. Para além disso, a política por si foi implementada com estratégias e que trouxe um conjunto de inovações políticas respondendo aos desafios associados às diferentes partes. Cobertura, eficácia, resposta à vulnerabilidade e aos choques, capacidade institucional, harmonização dentro do setor, coordenação das políticas e programas fora do setor. Ruanda levou a cabo grandes esforços para medir esta cobertura aos seus cidadãos. A proteção também temos de saúde, com base na comunidade e com base nos seguros. Hoje, esta política, com base no seguro, cobre mais de 85% da população, incluindo uma grande parte de indivíduos do setor informal. Os outros membros são para realmente outros regimes de outras pensões, outras coberturas, 85,99%. O financiamento tem sido apoiado também pelas contribuições das próprias seguradoras e que têm sido feitas também com outros subsídios, diferentes membros do governo, do setor privado, para diferentes regimes e também do sistema tributário. Nós não podemos alcançar uma proteção social inclusiva em África se o setor informal for deixado à margem. No entanto, isto tudo exige que haja uma proteção social e regimes de proteção social específicos definidos para a economia informal. Por exemplo, em 2017, o governo de Ruanda estabeleceu um regime específico que se chama Futuro Brilhante, em inglês. E a ênfase é fornecer proteção social, cobertura, para o setor informal. As pessoas que possam efetivamente usufruir deste regime são as seguintes: os trabalhadores independentes do setor informal, que queiram efetivamente avançar, e outros trabalhadores que operam também no setor informal e que queiram ter também um emprego a longo prazo. Estas intervenções exigem efetivamente que haja uma ajuda, nomeadamente por parte do governo de Ruanda,
e aqueles que realmente vivem no nosso país que possam contribuir também para o regime de pensões. Os membros deste programa de poupança a longo prazo é uma contribuição e depende agora da sua capacidade. O governo pode ajudar na promoção também deste esquema de poupança a longo prazo, encorajando as comunidades a aderirem a esse plano. Depois de 3 anos, tanto a adesão como todas as contribuições não pararam de aumentar. Ora, o que é que isto nos mostra? Que nós podemos avançar com ideias de proteção social inovadoras e que podem resolver muitos problemas em termos de cobertura, de acesso, responsabilidade e financiamento. No que diz respeito ao financiamento, os programas de proteção social podem ser financiados através de uma mistura de rendimentos domésticos, desenvolvimento, de parceiros de desenvolvimento e também uma ênfase na comunidade e na mobilização governamental. Dispõe de mais 1 minuto. Por favor, queira então concluir. Suas Excelências, minhas senhoras e meus senhores, à medida que vou aproximando da minha conclusão, gostaria de agradecer esta ocasião e dizer aquilo que o nosso país está a desenvolver e, de facto, estamos agora a tentar responder à emergência da Covid-19. Agradeço também à OIT também por ter organizado este evento, a todo o apoio e reitero também o nosso compromisso do governo da Ruanda para avançarmos e podermos alargar os regimes de proteção social e financiar também o nosso país. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Senhora Ministra. Obrigado pela informação também sobre a introdução deste comitê e destes programas e como estão a ser geridos no vosso país. Obrigado. É um prazer agora convidar a Akwasi. A Senhora Akwasi tem a palavra. Thank you very much. And you have 5 minutes. E dispõe de 5 minutos, Sr. Kwasi. Muito obrigado, Sr. Okutu. E vou realmente cingir-me aos 5 minutos, porque julgo que os pontos essenciais já foram abordados. Deixem-me só expressar também a minha gratidão por organizar então este evento e esta plataforma, associando de facto a todos os membros e dando-nos a oportunidade de reconhecer plenamente a importância da proteção social numa altura tão crítica quanto esta. Obviamente que se olharmos para a OIT e os instrumentos disponíveis e já referidos, vemos que são instrumentos que já foram desenvolvidos há muitos anos. A Convenção 102, por exemplo, sobre a proteção social e sobre a segurança social, e já da década de 50, e as recomendações 202 também, já de 2012, e a mais recente para formalizar a economia informal, de 2015, o que significa que a OIT já insiste nesta questão já há muitos anos. E depois agora vem a pandemia, com grandes desafios que nos coloca a nível mundial. Então precisamos de uma atenção particular. Por isso, muito obrigado por este evento, por sublinhar a proteção social hoje, neste período particularmente difícil. Destacando também a conexão que existe entre a necessidade dos rendimentos para todos, a importância da saúde e também a questão da proteção social para garantir a questão da dignidade do ser humano. E para avançar, nós precisamos de levar todos os nossos governos que têm um tipo de um contrato de liderança para alinharem as suas políticas e legislações com os instrumentos que já existem há muito tempo, instrumentos que podem ajudar os nossos líderes para a proteção social. Aqui refiro-me àqueles que já identificamos, aqueles que já ratificaram as convenções e aqueles que também precisam do nosso apoio para implementar as recomendações 202 e 204 para procurar, então, um apoio técnico. É fundamental também mostrar que há esta ligação entre os diferentes ODS e também proteção social. Sabemos que todos nós
estamos também agora implicados em termos de objetivos de desenvolvimento sustentável. Precisamos de realmente alinhar tudo isto para podermos avançar na direção adequada ou certa. No que diz respeito realmente ao Spirework, que é de facto um programa-chave a nível das Nações Unidas para a proteção social e para as nossas economias e para os trabalhadores da economia informal, trata-se de algo que os nossos países deverão realmente estar mais atentos. Julgo que muito do debate já foi feito sobre a questão do financiamento e, portanto, sem correr o risco de repetir, há aqui vários elementos-chave que são importantes. O facto, por exemplo, de olharmos nos regimes de contribuição para o setor informal. Aqui o setor informal existe por defeito, porque as pessoas não têm e não conseguem fazer de outra forma para sobreviverem. E, portanto, os rendimentos que estão disponíveis, mesmo que estejam fora da legislação, a economia informal realmente está aqui a liderar em termos de poder. E vemos realmente que aquilo já foi dito também pelo representante das Nações Unidas, que é um elemento-chave. E, portanto, é uma questão de empoderamento também. Por isso, os regimes não contributivos são também importantes, mas precisamos de financiamento para isso. E eu penso que aqui precisamos também de medidas tributárias. A questão do tabaco, do álcool, a questão das remessas, conseguimos mitigar também a parte informal e tentar realmente também cortar algumas desses impostos e que possa permitir aos governos de fazerem aquilo que devem fazer para as suas populações respectivas. E, obviamente, para além dos recursos domésticos, da mobilização de recursos domésticos, precisamos também de um apoio global e que não só por parte do FMI, mas também da OIT, como aliás já foi dito várias vezes. Eu julgo que o mais importante para nós é a questão também da vontade política. Nós descobrimos efetivamente que precisamos investir mais relativamente à nossa coalição em termos de governos. Do parte, por exemplo, dos sindicatos internacionais, aqui falamos efetivamente de um novo contrato social em que os nossos governos possam ver mais responsabilidade e prestar mais atenção também às necessidades das suas populações. Esta coalizão pode ajudar efetivamente a evitar também a questão da corrupção, para que tudo seja mais alinhado, também as políticas governamentais para servir as necessidades das populações. A luta contra a corrupção é fundamental para garantir efetivamente que os recursos estão disponíveis e que precisamos efetivamente desta perspectiva de pares. Esta coalizão pode realmente cobrir vários pontos desta rede que poderá também ajudar. E depois, quando as pessoas também se entregam também para estabelecer objetivos. Aqui falamos de 40%, é o nosso objetivo. Daqui a 5 anos, portanto, daqui até 2025, mas temos que realmente rever, estabelecer objetivos. As pessoas têm que ser ajudadas. Os objetivos realmente existem, mas nós temos que saber como atingi-los. E eu creio que a vontade política é extremamente importante. Nós sabemos, enquanto séniores, que a proteção social é fundamental para todos, já que desde o início, aliás, mas também precisamos de um apoio de outros setores da coalição para perceber o que é importante para nós. E, portanto, damos as boas-vindas a este diálogo e desejaríamos que todos possam convencer os seus governos, as instituições e que possam realmente compreender a necessidade deste diálogo. E nós esperamos que possamos avançar para chegar ainda mais aos outros num espaço político para todos os trabalhadores da economia informal, para que venham falar connosco, sentar-se à mesa e responder às diferentes possibilidades para atingir a proteção social. Da nossa parte, nós estamos sempre implicados e comprometidos também para ajudar naquilo que nós pudermos fazer para atingir a proteção social. Muito obrigado. Thank you very much, ITUC Africa. Muito obrigado. É um prazer agora convidar o senhor diretor-geral agora da Nigéria, da Associação. Mr. Timothy, please, you have the floor. Thank you, moderator. Let me start by reiterating that social protection. Eu gostaria de começar dizendo que a proteção social é um direito para todos os trabalhadores e os trabalhadores informais têm exatamente os mesmos direitos que os trabalhadores do setor formal.
e, portanto, devem fazer parte da proteção social, devem ser abrangidos pela proteção social. E qual é o caminho que temos pela nossa frente agora? Os aspectos que nós temos que focalizar agora para expandir, portanto, é o seguinte, a nossa proposta é eu, eu vou, eu vou ler apenas alguns aspectos do meu documento, porque temos pouco tempo. Temos as normas internacionais, temos políticas nacionais, todas as nossas prateleiras estão repletas com esses dados. São muitas as opções que temos. Temos planos que foram elaborados a reuniões como essas e outras situações que nos deram a possibilidade de criar tantos outros instrumentos. Temos as convenções e agora trata-se de pôr em prática todos esses instrumentos de que dispomos, porque, de fato, são muitos os instrumentos de que dispomos. Em segundo lugar, deveríamos ter papéis institucionais claros e responsabilidades igualmente claras para poder orientar a implementação em nível federal e também em nível regional. Precisamos saber quem são os responsáveis, quem tem que fazer o quê. Nós temos que evitar toda e qualquer responsabilidade, ambiguidade com relação às responsabilidades e com relação às atribuições. A falta ou a insuficiência de dados de controle é um outro obstáculo ainda maior para a extensão da proteção social no setor informal na África e, portanto, a criação de uma base de dados e a coleta de dados nacionais para poder indicar todos os cidadãos, a situação laboral de todos os cidadãos. Este é um ponto muito importante. E, para além disso, precisamos sensibilizar, precisamos criar maior envolvimento dos cidadãos com relação à cobertura da proteção social. Nós temos na Nigéria uma agência de orientação nacional, que é a agência responsável pela sensibilização e também para a realização de campanhas de sensibilização sobre os programas de proteção social, mas poucas pessoas, são poucas as pessoas que têm conhecimento sobre isso, e há pessoas que sequer sabem que existem. Os cidadãos não conhecem essas instituições, não conhecem os programas, não sabem nem sequer que podem ter acesso a esse tipo de proteção. Portanto, os cidadãos deveriam poder ter a possibilidade de ter acesso às informações, a todos esses programas sem burocracia. A proteção social e os programas de proteção deveriam ser transparentes para todos e deveria ser equitativa para todos também. Para encerrar, gostaria de falar a respeito dos impostos, da tributação de um modo geral. O alvo que podemos ver agora são os empregadores e os negócios. Temos que levar em consideração quais são as repercussões que isso poderia ter. Se nós conseguirmos aumentar os impostos para os consumidores, isso poderia ter uma repercussão muito negativa para o poder aquisitivo dessas pessoas. Portanto, não se trata de aumentar os impostos das pessoas. Isso poderia ser muito negativo. Agradeço a todos pela atenção dedicada. Muito obrigado, o senhor Timothy Waruare, pelas reflexões e pelas ideias que nos transmitiu. Eu gostaria de agradecer aos três oradores que forneceram exemplos concretos e também indicações concretas de reflexão. Isso vai nos levar, então,
ao final, ao encerramento do nosso encontro de hoje, por hoje apenas, mas como eu disse, eu sugiro que criem uma comunidade, uma rede e para poder continuar o nosso debate fora deste encontro de hoje, utilizando o e-campus que foi aberto e nos foi disponibilizado. Portanto, prestem atenção com essa possibilidade de utilizar essa plataforma. Portanto, temos aqui duas propostas de encerramento da União Africana para, portanto, concluir. Eu convido Bokazi, que vai falar a respeito Sua Excelência Amiral Fatil,